Boa noite, estamos começando aqui o nosso programa. É um programa dirigido para empresários, para mulheres de negócios, para jovens empreendedores. E estamos hoje começando com um convidado muito especial. É um programa da Rede Apostólica Cristã e começamos então nesse dia trazendo o empresário, homem de negócios, apóstolo da Rede Apostólica Cristã, apóstolo Ricardo Wagner. Mora em Teutônia, é um homem que tem construído uma carreira de sucesso e por isso ele é o nosso convidado especial nessa noite. Boa noite, apóstolo Ricardo, prazer te receber aqui. É um prazer poder, junto contigo, construir esse espaço de interlocução com os nossos telespectadores. E eu quero nessa noite poder te apresentar então para o nosso público e dizer da tua trajetória. É uma pessoa que tem construído uma grande carreira, tanto no meio secular quanto dentro da visão apostólica. E eu queria começar te convidando a dar as boas-vindas para o nosso telespectador. Isso. Primeiro, Liana, boa noite. Uma alegria, um prazer estar aqui no nosso programa. Boa noite, os telespectadores. Espero que hoje a gente tenha um programa muito prazeroso todos juntos aqui, né? E uma honra estar estreando aqui o programa justamente contigo aqui, estreando esse programa, estamos começando uma história aqui, né? Exatamente. Então, apóstolo, queria assim te dar essa oportunidade nesse momento para tu contar para o nosso público como é que tem sido a tua trajetória. É um homem que começou lá de baixo, como a gente costuma dizer, lá pelos primeiros degraus da vida, e hoje tu é um homem de sucesso, tanto como empresário, como empreendedor e também como um apóstolo. Então, eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho a tua trajetória. Bem, Liana, eu queria começar falando daquilo que eu acreditava, porque essa, para mim, é a principal coisa, e depois que eu aprendi ainda mais ainda, porque tudo está baseado, alicerçado em valores. Então, logo no início, eu tinha um entendimento de que eu precisava estudar, eu precisava aprender, eu precisava crescer no conhecimento, no entendimento, e por isso me dediquei bastante ao estudo. Estudei bastante e fiz uma escola de segundo grau, um técnico, depois fiz faculdade de administração de empresas, fiz faculdade de ciências contábeis, depois fiz uma pós-graduação de engenharia da qualidade e produtividade, depois mais uma pós de administração estratégica, depois fiz um mestrado de engenharia e por fim fiz um doutorado também. Então, eu sempre valorizei a questão e sempre achei que o estudo era muito importante. E as pesquisas mostravam, naquela época também, de que, dependendo o nível, o grau de instrução que as pessoas tinham, era relativamente o salário delas também. Ou seja, quem tinha um grau de instrução baixo, tinha baixos salários. E quem tinha um grau de instrução mais alto, relativamente, proporcionalmente, e a expectativa normal seria que tinha um salário melhor. Então, comecei estudando bastante e pensando também, hoje é um pouco diferente daquela época, quando eu iniciei. Hoje a juventude pensa, não, eu vou ter uma experiência aqui, vou ter mais uma experiência lá, mais uma experiência lá, ou seja, várias experiências, dá o expertise das pessoas. E lá quando eu comecei era o contrário um pouco, ou seja, a estabilidade num lugar e crescer junto e fazer alguma coisa, desenvolver junto, era, vamos dizer assim, o foco. Então eu, naquela época, disse, não, eu preciso me estabilizar no lugar, crescer e fazer com que aquele lugar que... E com isso, então, fui trabalhar, trabalhei 26 anos com esse pensamento, né, numa mesma empresa, a nível de gerência, a nível de participar do conselho, né, diretor da empresa, do conselho
da empresa, e a empresa desenvolveu muito, cresceu muito realmente. Chegamos até 2.700 funcionários, foi uma caminhada bem interessante, né, que cresceu. Depois estabeleci a minha própria empresa, cresceu, e hoje estamos aí trabalhando e desenvolvendo as coisas. Esse foi mais ou menos a trajetória que tinha. Logicamente que nessa caminhada, Liana, tem coisas que são muito importantes na caminhada, ou seja, as coisas daquilo que tu acredita, as coisas que tu entende como sendo valor. Mas eu acho que durante esse tempo... Durante a nossa conversa, a gente vai poder justamente abordar esses valores que foram pilares para o desenvolvimento da tua trajetória, da tua carreira. Exato. Quando tu coloca a respeito da visão, do modelo mental que existia na nossa geração X, justamente é um modelo que nós compreendíamos que nós precisávamos fazer carreira dentro de uma empresa, né? Hoje o jovem não, ele passa 2 anos dentro de uma empresa e ele acredita que ele já aprendeu tudo que ele tinha para aprender ali, e ali ele vai então buscando outras experiências, né? O que tu tem para dizer para esse jovem que hoje compreende o mundo do trabalho, a sua relação com o trabalho, justamente nessa perspectiva? Ele entrou, ficou 2 anos, já aprendeu tudo, aí mudou. Da tua experiência, porque hoje tu continua sendo empresário e tu também te relaciona com esse jovem que é funcionário na tua empresa, né? O que tu agrega de valor com a tua experiência para essa experiência desse jovem hoje? Então, deixa eu começar falando do que para mim foi muito importante e que eu queria entender fundamentalmente, porque os livros que nós temos aí disponível falam muito de experiências individuais, de homens de sucesso individualmente. E quando nós lemos um livro, por exemplo, né, nós estamos vendo uma experiência, nós estamos vendo um case, nós estamos vendo uma experiência única naquele macroambiente, naquele tempo que aquela pessoa estava. E existe pouca literatura que é uma compilação de experiências para chegar a um denominador comum. E isso é que eu estava muito atrás quando eu queria saber, dizer assim, mas aquele fulano foi bem sucedido, aquele ciclano, aquele... E o que é que eles têm em comum? Tem um livro que foi lançado na década de 70 pelo Tom Peters. Ele foi o primeiro livro que ele compilou sobre esse assunto de experiências de muitos homens de sucesso e tentou, vamos dizer assim, focar o que todos eles tinham em comum. Buscar o que cada um deles tinha em comum. Nós vamos encerrar esse bloco e no próximo bloco a gente segue conversando sobre essa literatura que traz toda uma compreensão e um desenvolvimento do teu pensamento, apóstolo. Legal.